Introdução. Quando a dor bate à porta. Há momentos em que a vida muda sem aviso. Um diagnóstico inesperado. Uma perda que arranca o chão. Uma traição que dilacera. Um silêncio de Deus que parece ensurdecedor. E então, nos perguntamos: por quê? Onde está Deus quando tudo dói? A dor é uma realidade que nenhum de nós consegue evitar. Ela chega, instala-se e muitas vezes permanece mais do que gostaríamos. E é justamente nesses momentos que mais precisamos de respostas, de consolo, de direção. Mas o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o sofrimento? Será que ele tem um propósito no meio da dor? Ou será que estamos sozinhos nesse vale escuro? Este audiolivro é um convite à reflexão profunda. Vamos caminhar juntos pelas Escrituras e pelas experiências humanas mais intensas, para entender como Deus age no sofrimento. Vamos descobrir que a dor, embora cruel, pode ser um terreno fértil para o milagre, para a transformação e para a esperança. E se, ao longo dessa jornada, você sentir que essas palavras tocam algo dentro de você, considere fazer parte da nossa comunidade de fé e reflexão. O canal Audiolivros Diários existe para isso. Para lembrar que você não está sozinho, que há um propósito maior, e que Deus continua falando, mesmo no meio do silêncio. Capítulo 1. O mistério do sofrimento humano. A dor é uma realidade que ultrapassa culturas, religiões e classes sociais. Desde os tempos mais antigos, a humanidade tenta entender por que sofremos. E, principalmente, por que pessoas boas, justas, piedosas, também enfrentam calamidades. Essa é uma pergunta antiga, mas ainda profundamente atual. Por que o sofrimento atinge também os que temem a Deus? Muitos acreditam que, ao seguir o caminho da fé, estarão protegidos de toda angústia. Que se forem fiéis, Deus lhes poupará do luto, da escassez, da doença. Mas a verdade é que a Bíblia nunca nos prometeu uma vida livre de tribulações. Pelo contrário, Jesus mesmo advertiu: neste mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A promessa nunca foi a ausência do sofrimento. A promessa foi a presença de Deus mesmo no meio dele. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos uma galeria de homens e mulheres profundamente fiéis que enfrentaram dores intensas. Abel foi morto por inveja de seu irmão. José foi vendido como escravo por aqueles que deveriam protegê-lo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou noites inteiras, perseguido por Saul e traído pelo próprio filho. Jeremias foi lançado em um poço por falar a verdade. E Paulo, talvez o maior missionário da história, viveu com uma enfermidade que nunca foi curada, apesar de suas súplicas. Esses exemplos nos mostram que o sofrimento não é um sinal de rejeição divina. Pelo contrário, muitas vezes, ele é o ambiente onde Deus revela mais profundamente o seu caráter e a sua vontade. O sofrimento, por mais paradoxal que pareça, pode ter um propósito. Nem sempre teremos todas as respostas. Há dores que continuarão sendo mistérios até o dia em que estivermos diante de Deus. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o sofrimento pode produzir frutos eternos. Ele pode nos tornar mais humildes, mais compassivos, mais conscientes da nossa dependência do Senhor. Pode nos purificar de orgulho, de ilusões, de autossuficiência. Pode nos levar a um nível de intimidade com Deus que nunca experimentaríamos em tempos de bonança. Como escreveu o salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119:71. Há lições que só aprendemos quando tudo mais nos é tirado. Além disso, o sofrimento desmascara a falsa segurança que muitas vezes construímos. Quando tudo vai bem, é fácil confiar nas próprias forças, nas finanças, na rotina previsível. Mas basta um diagnóstico, uma demissão, uma ligação inesperada, para que percebamos o quanto somos frágeis. E essa fragilidade pode ser um presente disfarçado. Porque é justamente nela que reconhecemos quem realmente sustenta nossa vida. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A dor, então,
não é sinal de fraqueza espiritual. É terreno fértil para a manifestação do poder de Deus. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. Talvez esteja se perguntando se Deus ainda está aí. Talvez esteja tentando entender por que tudo desabou, mesmo tendo feito tudo certo. E talvez esteja se culpando, achando que sua dor é castigo. Mas ouça com atenção. A cruz de Cristo nos ensina que o sofrimento pode fazer parte do plano de redenção. Jesus não pecou, mas sofreu. Não falhou, mas foi rejeitado. Ele conheceu a dor mais profunda para nos ensinar que não estamos sozinhos quando ela chega. Ele se identificou com os quebrantados para que, ao passarmos pelo fogo, pudéssemos confiar que Ele caminha conosco pelas chamas. O mistério do sofrimento humano não será completamente desvendado nesta vida. Mas temos lampejos de compreensão quando olhamos para a Bíblia. Sabemos que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Que Ele é justo, mesmo quando não entendemos. Que Ele transforma luto em dança, cinzas em beleza, causa em testemunho. E que, por mais escura que seja a noite, a sua luz sempre vence. Nos próximos capítulos, vamos explorar esse caminho de dor e redenção com mais profundidade. Vamos ver como homens e mulheres de fé enfrentaram seus desertos, e como Deus se revelou em cada um deles. Porque mesmo quando não compreendemos, podemos confiar. Capítulo 2. O Deus que não se cala na dor. Há um silêncio que grita. Um silêncio que não é ausência, mas linguagem. E, muitas vezes, quando estamos sofrendo, temos a impressão de que Deus silenciou. Clamamos. Choramos. Esperamos. E nada parece acontecer. O céu permanece fechado. O socorro não vem. E o coração, cansado, começa a acreditar que fomos abandonados. Mas será mesmo que Deus está em silêncio? Ou será que somos nós que não aprendemos a ouvir o modo como Ele fala em meio à dor? A Bíblia está cheia de momentos em que homens e mulheres experimentaram esse aparente silêncio de Deus. Jó rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas, lamentou dia e noite, pedindo uma explicação. Davi escreveu salmos onde clamava: Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Salmo 13:1. Até Jesus, pendurado na cruz, bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Esses clamores revelam que o sentimento de abandono é real, profundo, mas também passageiro. Porque o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele fala. Ele sempre fala. Mas nem sempre do jeito que esperamos. Quando estamos em sofrimento, queremos respostas claras, diretas, imediatas. Mas Deus é mais profundo que nossa urgência. Ele fala no tempo certo. Fala através das Escrituras, que continuam vivas e eficazes, mesmo quando o coração está machucado. Fala por meio de pessoas simples, que chegam com uma palavra que não sabiam que você precisava ouvir. Fala no silêncio da madrugada, no abraço inesperado, na lembrança de uma promessa. Fala até através da dor, que se torna mestra de paciência e fé. Deus não está mudo. Nós é que muitas vezes estamos distraídos ou endurecidos demais para ouvir. O profeta Elias experimentou algo semelhante. Depois de grandes vitórias, fugiu para o deserto, com medo, desejando a morte. Escondeu-se em uma caverna. E lá, Deus veio ao seu encontro. Mas não em meio ao vento forte. Nem no terremoto. Nem no fogo. Deus veio em um sussurro suave. Uma brisa delicada. Um som quase imperceptível. E foi ali, naquela sutileza, que Elias reconheceu a voz do Senhor, Reis 19. Isso nos ensina algo precioso. Nem sempre Deus se manifesta com estardalhaço. Às vezes, Ele sussurra, para que nos aproximemos mais. Quando tudo parece calado, talvez seja o momento de parar e ouvir de outro jeito. O silêncio de Deus não é castigo. É convite. É como o professor que silencia durante a prova. Não porque abandonou o aluno, mas porque já lhe deu todo o conteúdo antes. Agora é tempo de aplicar, confiar, permanecer. O silêncio divino é uma escola. Ele nos faz amadurecer,
desenvolver discernimento, crescer em fé. Ele nos obriga a lembrar o que Deus já falou antes, e a sustentar nossa confiança mesmo sem confirmações imediatas. É curioso notar que, nos momentos mais sombrios da história bíblica, Deus nunca deixou de agir. Mesmo quando não falava diretamente, ele estava operando. No Egito, o povo clamava sob opressão. Por 400 anos, nenhum profeta se levantou. Mas Deus já estava preparando Moisés. No intervalo entre Malaquias e João Batista, foram cerca de 400 anos de silêncio profético. Mas Deus não estava inativo. Ele preparava o cenário para a vinda de Cristo. Ou seja, quando Deus se cala, ele está gestando algo maior. Seu silêncio é, muitas vezes, prelúdio de um grande mover. Talvez você esteja vivendo hoje esse tipo de silêncio. Um momento em que parece que suas orações batem no teto. Que ninguém ouve seu choro. Que Deus se afastou. Mas ouça com atenção. O céu não está em silêncio. Ele apenas está falando de outra forma. Talvez ele esteja querendo desenvolver algo em você antes de mudar sua situação. Talvez queira te ensinar a depender, a confiar, a ouvir com o coração e não só com os ouvidos. Talvez esteja te preparando para algo que ainda não pode suportar. A dor não anula a presença de Deus. E o silêncio dele não é ausência, é mistério. Um mistério que, quando aceito com humildade, nos transforma. Porque a fé verdadeira não é aquela que acredita apenas quando tudo está claro. A fé verdadeira é aquela que continua firme quando Deus parece calado. Porque sabe, no fundo, que Ele está perto. Que Ele está agindo. Que Ele é bom. Sempre. E mesmo que você ainda não entenda, permaneça. Continue buscando. Continue orando. Continue esperando. Porque chegará o momento em que o silêncio se quebrará. E você verá que, enquanto tudo parecia quieto, o Senhor já escrevia um novo capítulo da sua história. Capítulo 3. Jó, quando a fé não tem respostas. Poucas histórias na Bíblia nos confrontam tão diretamente com o sofrimento como a de Jó. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, reto em seus caminhos, alguém cuja fidelidade era reconhecida até mesmo pelo Senhor. E, ainda assim, perdeu tudo. Seus bens, seus filhos, sua saúde, sua paz. De um dia para o outro, tudo desabou. E o que mais nos impressiona é que, segundo o próprio relato bíblico, nada disso aconteceu por causa de pecado. Jó não estava colhendo consequências. Não havia falhado. Ele não merecia aquele sofrimento. Pelo contrário, sua dor foi permitida justamente por causa de sua fidelidade. E é aí que tudo se torna ainda mais desconcertante. A história de Jó desafia a lógica humana. Afinal, por que Deus permitiria que alguém tão justo passasse por algo tão brutal? Por que não interveio? Por que não impediu? Por que, diante do clamor sincero de Jó, o céu permaneceu em silêncio por tanto tempo? Essas são perguntas legítimas, e o próprio Jó as fez. Ele não escondeu sua revolta, sua confusão, sua dor. Rasgou suas vestes, raspou a cabeça, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Questionou o céu, pediu respostas, desejou morrer. E mesmo assim, em meio a esse caos emocional e espiritual, ele não abandonou sua fé. Ele continuou falando com Deus. Continuou esperando por uma resposta. Continuou sustentando a certeza de que, mesmo sem entender, Deus ainda era Deus. Essa postura é profundamente desafiadora. Porque vivemos em uma cultura que exige explicações, que tem pressa em resolver tudo, que associa o bem-estar à aprovação divina e o sofrimento à culpa. Mas Jó nos mostra que existe um nível mais profundo de fé, aquele que permanece mesmo sem respostas. Uma fé que não depende de explicações, mas de confiança. Uma fé que, mesmo sangrando, diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Durante boa parte do livro, Deus permanece em silêncio. São 40 capítulos de angústia, debates teológicos, conselhos confusos dos amigos, orações desesperadas. Jó tenta entender. Seus amigos tentam explicar. Mas nada se encaixa.
Porque há sofrimentos que não cabem em fórmulas. Há dores que desafiam os discursos prontos. E, no fim, o que sustenta Jó não é uma resposta lógica, mas uma experiência com o próprio Deus. Quando finalmente o Senhor fala, ele não dá a explicação que Jó esperava. Não revela os bastidores celestiais. Não justifica suas decisões. Ao contrário, Deus responde com perguntas. Aponta para a grandiosidade da criação. Confronta Jó com sua pequenez diante do universo. Mas, estranhamente, isso basta. Porque mais importante do que entender os caminhos de Deus, é encontrá-lo no meio deles. Mais poderoso do que a lógica, é a presença. E Jó, ao perceber que Deus não o havia abandonado, que estava ali, falando com ele, se rende. Suas palavras mudam. Sua postura muda. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Essa é uma das declarações mais fortes das Escrituras. Jó não recebeu todas as respostas, mas recebeu uma revelação. E isso mudou tudo. Essa história nos ensina que nem sempre teremos explicações claras para o nosso sofrimento. Mas podemos ter encontros. Encontros que transformam. Encontros que renovam a fé. Encontros que nos mostram que Deus não está distante. Que Ele não virou o rosto. Que Ele continua soberano, mesmo quando o chão some sob nossos pés. Talvez você esteja hoje como Jó. Ferido. Confuso. Cheio de perguntas. Talvez esteja cercado por pessoas que, como os amigos de Jó, tentam te explicar o que nem elas mesmas entendem. Talvez sua alma esteja cansada de tentar justificar o que não faz sentido. Mas aprenda com esse homem que não desistiu de buscar. Que não silenciou sua fé mesmo quando tudo parecia perdido. Que escolheu confiar, ainda que sem entender. E que, por isso, encontrou algo muito maior do que respostas. Encontrou Deus. A fé de Jó não o impediu de sofrer, mas o sustentou enquanto sofria. E, no fim, o Senhor restaurou tudo. Não porque Jó merecia uma compensação, mas porque Deus é bom. Porque sua graça é maior que qualquer tragédia. E porque há recompensas que só chegam depois do fogo. O sofrimento de Jó não foi em vão. Gerou um testemunho que atravessa séculos. E nos mostra que, mesmo no vale mais escuro, é possível confiar. É possível esperar. É possível conhecer a Deus de um jeito que só o deserto permite. Capítulo 4. O quebrantamento como ferramenta divina. Ninguém gosta de ser quebrado. A palavra por si só já carrega um peso. Ser quebrado é perder o controle. É ver-se despedaçado por dentro. É não reconhecer mais a própria vida, a própria força, a própria história. E, no entanto, na lógica do reino de Deus, o quebrantamento não é um fim, é o começo. É no solo da dor que muitas das maiores transformações espirituais acontecem. Deus não quebra por crueldade. Ele quebra por amor. Ele não destrói para punir, mas para reconstruir. E, quase sempre, Ele só consegue moldar algo novo em nós quando o que era velho foi totalmente despedaçado. A Bíblia está cheia de imagens que revelam essa verdade. O oleiro que amassa o barro para formar um vaso novo. A semente que precisa morrer para gerar vida. O grão que é moído para se tornar pão. A uva que é esmagada para virar vinho. Nenhum desses processos é suave. Todos envolvem pressão, desconforto, dor. Mas todos produzem algo valioso. Assim também é com o coração humano. Enquanto ele está endurecido, arrogante, autossuficiente, Deus não consegue operar plenamente. É quando nos dobramos, quando choramos, quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos, é aí que ele começa a agir com mais profundidade. O salmista Davi compreendeu isso de maneira profunda. Após ser confrontado pelo profeta Natã, depois de ter pecado gravemente, ele não tentou se justificar. Ele não apontou culpados. Ele não disfarçou sua vergonha. Em vez disso, escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. Davi entendeu que, mais do que ofertas,
do que aparências ou performances religiosas, Deus queria seu coração quebrado. Porque é no coração despedaçado que há espaço para uma nova obra, para arrependimento, para restauração, para recomeços. Muitos de nós temos medo desse processo. Fugimos do quebrantamento porque ele nos coloca face a face com nossas fraquezas. Porque ele nos desnuda, nos tira as máscaras. Mas a verdade é que, sem esse confronto interno, permanecemos rasos, superficiais, religiosos de aparência, mas vazios por dentro. Deus, em sua misericórdia, permite situações que nos quebram não para nos envergonhar, mas para nos purificar, para tirar o que é falso, para que o que é eterno permaneça. Ele nos leva ao fundo para construir sobre uma base sólida. Nos desmonta para montar de novo, desta vez, à sua maneira, e não mais a nossa. Há uma grande diferença entre ser ferido pelo mundo e ser quebrantado por Deus. O mundo fere para destruir. Deus quebra para curar. A dor que ele permite sempre tem um propósito redentor. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que fomos esquecidos, ele está nos moldando com suas próprias mãos. E, muitas vezes, as maiores revelações de quem Deus é não acontecem nos momentos de glória, mas nos momentos em que tudo desaba. É no pranto, no luto, na angústia, quando tudo foi arrancado e só nos resta confiar. Se olharmos para os grandes homens de Deus nas Escrituras, veremos que todos eles passaram por esse tipo de processo. Moisés foi quebrado no deserto, antes de libertar Israel. José foi despedaçado na prisão, antes de ser exaltado no Egito. Paulo foi ferido no corpo e na alma, antes de escrever as cartas que moldariam a fé cristã. E até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi quebrado em corpo e espírito para que nós fossemos restaurados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. O quebrantamento é o caminho para a glória. Talvez você esteja vivendo hoje esse tempo de esvaziamento. Talvez esteja sendo confrontado com realidades que preferia ignorar. Talvez sua alma esteja sendo esmagada por perguntas, culpas, arrependimentos. Mas não desista. Não endureça. Não fuja do processo. Deus está trabalhando em você. Está te conduzindo para algo novo. E mesmo que agora pareça escuro, mesmo que você só enxergue os cacos, lembre-se. Nas mãos do oleiro, até os pedaços mais quebrados podem se tornar uma obra de arte. Deus usa o quebrantamento como poucos sabem usar. Ele recolhe nossas lágrimas, junta nossos pedaços, e constrói, com isso, algo que reflete a sua glória. Um coração quebrantado é um altar. E quando nos rendemos a ele sem reservas, ele faz nova todas as coisas. Porque onde o orgulho morre, a graça floresce. Capítulo 5. Jesus e a dor que redime. Não existe dor maior do que aquela que é inocente. Ver alguém sofrer por seus próprios erros já é doloroso, mas ver alguém ser esmagado por culpas que não cometeu, isso nos choca. Isso nos desmonta. E é justamente essa imagem que a cruz de Cristo nos apresenta. Um homem justo, sem pecado, santo, compassivo, carregando sobre si o peso de todos os pecados da humanidade. O sofrimento de Jesus não foi acidental. Não foi injustiça do acaso. Não foi fraqueza de um homem incompreendido. Foi escolha. Foi entrega. Foi missão. Ele sabia o que o esperava. Ele poderia ter evitado. Mas não fugiu. Encarou a cruz porque sabia que, por meio da sua dor, muitos seriam libertos. E é aqui que o sofrimento ganha um novo sentido, quando ele se torna instrumento de redenção. A crucificação foi o ápice da humilhação. Jesus não apenas sofreu fisicamente, com açoites, espinhos e pregos, mas foi também exposto ao desprezo público, zombado, cuspido, rejeitado por aqueles que ele veio salvar. E o mais impressionante é que ele suportou tudo isso em silêncio. Não retaliou. Não amaldiçoou. Não exigiu justiça imediata. Antes, orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso nos revela a profundidade da sua compaixão, mesmo em meio à maior dor.
Enquanto muitos, diante do sofrimento, se endurecem e se revoltam, Jesus se ofereceu. E foi através do seu sofrimento que a salvação se tornou possível para todos nós. Essa verdade deve nos fazer repensar nossas próprias dores. Porque se o próprio Filho de Deus passou pelo sofrimento, quem somos nós para achar que estamos isentos? Jesus, que poderia ter chamado legiões de anjos, escolheu o caminho da cruz. Não por fraqueza, mas por amor. Não por necessidade, mas por obediência. Ele sabia que haveria glória depois da cruz, mas primeiro era preciso passar pelo Gólgota. E esse princípio continua válido para nós hoje. Há coisas que só ressuscitam depois que morrem. Há vitórias que só vêm depois do sangue. Há curas que só nascem depois do quebrantamento. Quando olhamos para a cruz, entendemos que Deus não está distante do nosso sofrimento. Ele não observa do alto, insensível às nossas lágrimas. Pelo contrário, ele desceu. Ele se fez carne. Sentiu a fome, a rejeição, o cansaço, a traição. Chorou diante da morte de um amigo. Suou sangue no Getsemane. Gritou de dor no Calvário. Ele conhece cada centímetro do nosso sofrimento, porque passou por ele. E é por isso que podemos confiar. Ele não é um Deus alheio. É um Deus que sangrou por nós. A dor de Jesus foi também a sua maior vitória. Porque, ao aceitar o sofrimento, ele desarmou as trevas. Venceu o pecado. Rasgou o véu. Abriu um caminho novo e vivo para que pudéssemos nos aproximar do Pai. O que parecia derrota se tornou salvação. O que parecia o fim foi o começo de uma nova era. E isso nos ensina que nem sempre conseguimos discernir, no momento, o propósito da dor. Mas Deus sabe. Ele vê além. Ele transforma a cruz em coroa, a sepultura em ressurreição, o luto em cântico. Talvez, hoje, você esteja passando por algo que não entende. Talvez esteja carregando pesos que não escolheu. Talvez esteja questionando se Deus ainda está contigo. Olhe para a cruz. Ela é a maior prova de que o sofrimento não significa ausência de amor. Pelo contrário, é ali, naquele madeiro, que o amor se revela em sua forma mais crua, mais real, mais transformadora. Jesus não apenas morreu por nós. Ele também nos ensinou como sofrer com propósito, como resistir com dignidade, como entregar tudo, até a última gota, confiando que o Pai continua no controle. Seguir a Cristo é também carregar a nossa cruz. É entender que a vida cristã não é um caminho de flores, mas de fé. Que haverá momentos de lágrimas, de perdas, de injustiças. Mas também haverá consolo, redenção, sentido. Porque se estivermos com Ele no sofrimento, também estaremos com Ele na glória. A dor de Jesus não foi em vão. E a sua também não precisa ser. Quando você entrega sua dor nas mãos dele, algo começa a mudar. Pode ser que o milagre ainda não tenha chegado. Pode ser que o alívio demore. Mas o processo já está em curso. E a cruz continua sendo o lugar onde todas as dores encontram sentido, e todas as almas encontram cura. Capítulo 6. As lágrimas dos santos. Há algo de profundamente sagrado nas lágrimas. Elas são mais do que um sinal de dor. São orações silenciosas. São expressões da alma quando as palavras já não alcançam. E, na Bíblia, elas nunca são tratadas como fraqueza ou vergonha. Pelo contrário, são vistas como preciosas, significativas, até mesmo como sementes. A palavra diz que os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Salmo 1, 2, 6, 5. Isso significa que Deus não apenas vê o nosso choro, Ele o acolhe. Ele o valoriza. Ele o transforma. As lágrimas derramadas com fé nunca são em vão. Davi, o grande rei de Israel, era também um homem profundamente sensível. Chorou pela morte de seu filho Absalão. Chorou por causa do peso do seu pecado. Chorou perseguido por Saul. E, em meio a tantos momentos de dor, escreveu salmos que se tornaram refúgio para milhares de corações ao longo dos séculos. Suas lágrimas o aproximaram de Deus. Não o afastaram. Ele aprendeu a transformar o pranto em oração.
E talvez seja por isso que era chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque não escondia sua dor. Apresentava-a ao Senhor. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, também derramou muitas lágrimas. Ele não foi apenas um mensageiro da parte de Deus, foi um intercessor que sentia no corpo e na alma o peso do pecado do seu povo. Sofria com a idolatria de Israel. Sofria com a destruição que se aproximava. Sofria porque sabia que Deus era justo e o povo não queria se arrepender. Suas lágrimas eram expressão de compaixão, de zelo, de temor. E, mesmo sendo rejeitado, ignorado e perseguido, não deixou de falar em nome de Deus. Porque sabia que suas lágrimas não estavam sozinhas. Deus as recolhia. Hana, estéril e humilhada, chorou amargamente no templo, clamando por um filho. E foi naquele momento de profunda dor, com lágrimas silenciosas, que Deus ouviu sua súplica e lhe deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Suas lágrimas não foram um sinal de desespero, mas de entrega, de fé, de alguém que, mesmo abatida, se recusava a desistir de orar. E isso mudou o rumo de sua história. O apóstolo Paulo também chorou. Mesmo sendo firme, teológico, apaixonado pela missão, ele não era frio. Ele escreveu aos Filipenses com lágrimas nos olhos. Exortou os irmãos de Éfeso com lágrimas. E não escondia sua fragilidade diante dos desafios do ministério. Suas lágrimas mostravam que ele não servia a Deus por dever, mas por amor. Que cada alma alcançada custava algo, custava entrega, noite sem sono, renúncia e sim, lágrimas. E então temos Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que sabia de todas as coisas, que tinha domínio sobre a morte, que ressuscitava os mortos com uma palavra. Ele também chorou. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Não porque não tivesse poder para reverter a situação, mas porque se compadeceu. Porque se identificou. Porque sentiu. Isso nos ensina algo grandioso. Até Deus chora. E se Ele chora, então nossas lágrimas também são dignas. Se o Salvador não teve vergonha de se emocionar, então nós também podemos, com liberdade, chorar aos pés dele. As lágrimas dos santos são como rios que escavam os vales da alma. São elas que nos amaciam, que nos fazem lembrar que não somos feitos de pedra. Elas nos humanizam, nos aproximam de Deus. E, ao contrário do que o mundo prega, elas não nos enfraquecem. Nos fortalecem. Porque cada lágrima é uma entrega. Cada lágrima é um Senhor, eu não consigo sozinho. E esse tipo de oração sempre toca o céu. Se hoje você se encontra em um momento de choro, não se sinta fracassado. Não ache que está distante da fé. Pode ser que, justamente agora, esteja mais perto de Deus do que imagina. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele recolhe cada lágrima em seu odre. Salmo 56, 8. Ele vê o que ninguém mais vê. E, no tempo certo, ele transforma o pranto em dança. As lágrimas que você derrama hoje podem ser a base do testemunho que você contará amanhã. Elas não são sinal de que sua fé acabou. São a prova de que você ainda está lutando. Ainda crê. Ainda espera. E Deus honra os que choram diante dele. Porque, nas mãos do Senhor, até o choro tem propósito. Capítulo 7. Quando o deserto se prolonga. Existem períodos da vida que se parecem com um deserto. São dias secos, áridos, solitários. Onde não há fruto, não há sombra, e tudo o que temos é o peso do cansaço e a ausência de respostas. Mas o que dizer quando esse deserto não dura dias, mas meses? Ou anos? E quando a esperança que um dia brilhou começa a desbotar? É exatamente nesses momentos que muitos desistem, não porque pararam de acreditar em Deus, mas porque começaram a acreditar que Ele não viria mais. O problema não é a ausência de fé, mas o esgotamento da espera. O deserto prolongado é um dos testes mais severos da alma. Não é o sofrimento agudo e breve, como uma perda repentina ou um momento de crise. É o desgaste silencioso, a prova contínua, a oração repetida que parece nunca ser ouvida. É o tipo de dor que corrói devagar,
como uma gota que pinga sem parar no mesmo lugar. E, na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que passaram por esse tipo de provação. Gente que esperou muito mais tempo do que imaginava. Gente que foi fiel mesmo sem ver resultado imediato. Pense em Moisés. 40 anos no deserto, antes de ser chamado. 40 anos liderando um povo que murmurava, duvidava e se rebelava. E tudo isso sem entrar na terra prometida. José ficou anos preso por um crime que não cometeu. Ana orou por muito tempo até ter um filho. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo de Saul. E, talvez o exemplo mais impactante, Abraão esperou décadas para ver o cumprimento da promessa de um filho. E, mesmo assim, perseverou. O que todos esses homens e mulheres tinham em comum? Eles foram provados no tempo. E é aí que muitos tropeçam. Porque temos facilidade em crer no começo. A esperança é forte no início da jornada. Mas com o passar do tempo, a alma começa a fraquejar. As vozes da dúvida se intensificam. E o inimigo tenta nos convencer de que Deus se esqueceu. Mas ele não esquece. Ele não se atrasa. Ele apenas trabalha com outro tipo de calendário, um que não está preso à nossa ansiedade, mas à formação do nosso caráter. O deserto prolongado não é um sinal de rejeição. É um campo de treinamento. É no deserto que aprendemos a depender do pão diário. É lá que descobrimos que a presença de Deus vale mais do que qualquer bênção visível. É no deserto que a fé se purifica, que o orgulho é arrancado, que a obediência é testada. É no deserto que Deus nos ensina a confiar mesmo quando não há nuvem, nem fogo, nem resposta. Ele nos ensina a andar por fé e não por vista. Muitos imaginam que, se estão sofrendo há tanto tempo, é porque fizeram algo errado. Mas e se for exatamente o contrário? E se a fidelidade que você tem demonstrado é justamente o que tem te sustentado até aqui? E se o silêncio de Deus for, na verdade, uma forma de te amadurecer, te preparar, te fortalecer? Nem toda espera é castigo. Às vezes, é proteção. Às vezes, é cuidado. Às vezes, Deus está te blindando de algo que você ainda não está pronto para receber. O deserto prolongado também revela a verdade sobre nossas motivações. Quando tudo vai bem, é fácil louvar. É fácil servir. É fácil parecer firme. Mas quando o tempo passa e nada muda, aí sim conhecemos o real estado do nosso coração. Será que buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar? Ou pelo que Ele é? Será que nossa fé depende de resultados? Ou está ancorada na certeza de que, mesmo sem ver, Ele continua sendo bom? Talvez você esteja nesse tipo de jornada. Um tempo que parece não terminar. Um clamor que ecoa sem resposta. Um milagre que não chega. Mas ouça isso com atenção. Deus ainda está contigo. Ele nunca saiu. Mesmo que você não o sinta, Ele está trabalhando. E há uma obra sendo feita em silêncio, longe dos olhos humanos, mas profundamente dentro de você. Não desista. Não murmure. Continue caminhando. Continue confiando. Porque o deserto tem fim. E quem permanece até o fim, vê a promessa cumprida. Lembre-se, o maná caiu todos os dias. A coluna de fogo nunca apagou. A nuvem nunca se afastou. Mesmo no deserto mais longo, Deus continua fiel. Ele não falha. Ele não se esquece. Ele não abandona. E, quando tudo parecer impossível, Ele abrirá um caminho onde não havia nenhum. Porque o Deus que permite o deserto, também é o Deus que conduz à terra prometida. Capítulo 8. Curando de dentro para fora. Nem toda dor é visível. Nem toda ferida sangra para fora. Há sofrimentos que não deixam hematomas, mas consomem por dentro. E essas são, muitas vezes, as dores mais difíceis de explicar e de tratar. O abandono, o medo, a rejeição, a vergonha, a culpa, a solidão. Feridas emocionais e espirituais que se acumulam ao longo da vida e que, se não forem tratadas, afetam tudo. A forma como pensamos, como amamos, como oramos, como confiamos em Deus. E é justamente nessas camadas mais profundas que o Senhor deseja tocar. Porque Ele não está interessado apenas na nossa aparência,
nem em nos dar soluções externas. Deus quer curar o que ninguém vê. Ele quer restaurar de dentro para fora. Vivemos em uma sociedade acostumada a esconder a dor. Sorrisos fabricados, publicações felizes, palavras ensaiadas. Mas a alma segue doente. Muitos se arrastam por dentro, mas continuam dizendo que está tudo bem. E esse esforço constante para manter a aparência cobra um preço alto. A espiritualidade vira um disfarce. A fé vira uma performance. E, sem perceber, vamos nos afastando da essência. De Deus. De nós mesmos. Por isso, a cura verdadeira começa com um ato de coragem. Reconhecer que há feridas que ainda não foram tocadas. E que só Deus pode tratar. Jesus, ao caminhar entre os homens, não curava apenas corpos, ele restaurava corações. Quando se aproximava de alguém, olhava além da aparência. Via a dor oculta. A mulher samaritana foi ao poço com um balde, mas carregava anos de vergonha, relacionamentos fracassados e sede existencial. E Jesus não falou apenas de água. Falou da alma. Falou do vazio. E ali começou a cura. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, mas o que precisava era ser visto como alguém digno de amor e mudança. Jesus enxergou isso e foi até sua casa. O paralítico em Cafarnaum foi levado para ser curado fisicamente, mas Jesus primeiro perdoou os seus pecados, porque sabia que a paralisia interna era ainda mais profunda que a do corpo. Esses exemplos mostram como Deus não se limita aos sintomas visíveis. Ele vai à raiz. E, muitas vezes, a raiz da nossa dor está em traumas antigos, em palavras que nos marcaram, em ausências que nunca foram preenchidas. Deus não ignora essas memórias. Ele não descarta o nosso passado. Pelo contrário, Ele entra nesses lugares e reconstrói nossa identidade. Ele diz: você não é o que fizeram com você. Você não é o que te disseram. Você é o que eu digo que você é. E essa verdade é libertadora. Curar de dentro para fora é um processo. Não acontece da noite para o dia. Deus não apaga a memória, mas ressignifica a história. Ele pega o que era motivo de vergonha e transforma em testemunho. Ele pega o que foi dor e transforma em compaixão. Ele pega o que parecia morte e transforma em vida. Mas para isso acontecer, é preciso abrir o coração. É preciso deixar de fugir, de negar, de esconder. É preciso dizer, como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Deus é especialista em curar o que a medicina não alcança. Ele trata a alma cansada, o espírito abatido, a mente oprimida. Ele sabe onde dói, mesmo quando você não sabe explicar. Ele não precisa que você encontre as palavras certas, basta que você abra o coração com sinceridade. Porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não passa por cima de uma lágrima derramada em silêncio. Ele entra com misericórdia, com paciência, com graça. E começa a cura. Talvez você esteja lutando com dores antigas. Talvez ainda carregue marcas de rejeição, fracassos, medos profundos. Talvez ore, cante, sirva, mas por dentro esteja ferido. Saiba que Deus não te quer inteiro só por fora. Ele te quer sarado por dentro. Ele te quer livre. E essa liberdade não está em fingir que está tudo bem, mas em confiar que Ele pode, e quer, restaurar tudo. Até o que você achava que estava perdido para sempre. Deus cura de dentro para fora porque a verdadeira transformação é essa. Começa no invisível, mas muda tudo no visível. Cura a alma, e a alma muda o olhar, muda a postura, muda a fala. Cura o coração, e o coração passa a pulsar com esperança de novo. Cura a mente, e a mente passa a enxergar o futuro com fé. Essa é a obra que Ele quer fazer. E Ele já começou. O simples fato de você ainda estar ouvindo, ainda estar buscando, já é sinal de que Ele está trabalhando. Não pare agora. Não desacredite da sua cura. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E o que Ele começou no teu interior, vai se manifestar também no exterior.
para a glória de Ele, e para o testemunho de muitos. Capítulo 9. Propósito oculto na perda. Poucas experiências na vida são tão profundas quanto a perda. Perder algo ou alguém que amamos é como ter uma parte de nós arrancada à força. Não importa a preparação, nem a razão. A dor sempre vem como um golpe inesperado, deixando perguntas que parecem não ter resposta. Por quê? Por que agora? Por que comigo? São perguntas que ecoam no silêncio dos dias vazios, nas noites em claro, nos cantos da casa onde a presença era rotina. A perda tem um poder brutal. Ela desestabiliza. Nos faz encarar o que antes ignorávamos. Nos obriga a reconhecer nossa fragilidade, nossa dependência, nossa finitude. E, ao mesmo tempo, ela abre um espaço, um vazio que Deus, e só Deus, pode preencher com algo que ainda não compreendemos. A Bíblia está repleta de histórias onde a perda foi o início de uma nova estação. Mas, no momento em que aconteceu, parecia o fim. Ruth perdeu o marido, a pátria e o futuro. Restaram-lhe apenas a sogra e uma fé que mal conhecia. Mas foi justamente nessa condição de perda total que ela se entregou ao Deus de Israel. Foi nesse cenário que nasceu um novo destino, um caminho que a levaria até Boaz, e depois, a linhagem de Davi e do próprio Messias. O que parecia o fim, era só o começo de algo muito maior. Davi também conheceu o gosto amargo da perda. Perdeu o filho fruto do seu pecado, e chorou profundamente. Perdeu amizades, perdeu posições, perdeu a paz dentro do próprio lar. Mas em cada perda, Deus o confrontou, o ensinou e o moldou. E mesmo no meio do luto, Davi aprendeu a adorar. Ele não negava a dor, mas também não deixava que ela o definisse. Em meio às cinzas, buscava ao Senhor. E isso fez toda a diferença. Perder não é natural. Fomos criados para o jardim, para a plenitude, para a eternidade. Por isso, nosso coração nunca se acostuma com despedidas. Mas o pecado introduziu a morte, o rompimento, a ausência. E ainda que saibamos disso intelectualmente, quando ela bate à porta, tudo em nós se rebela. E Deus entende. Ele não exige que soframos com frieza ou insensibilidade. Jesus, ao ver Maria chorando pela morte de Lázaro, também chorou. Mesmo sabendo que o ressuscitaria, ele se comoveu. Porque a perda dói. Porque somos feitos de amor. E o amor sente. Mas há algo que só quem perde é capaz de descobrir. O poder da presença de Deus quando tudo mais desaparece. Há uma revelação que não chega na bonança, mas no luto. Quando tudo ao redor escurece, quando os aplausos cessam, quando os braços que nos seguravam já não estão mais, é ali que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. É ali que percebemos que, mesmo com o coração despedaçado, ainda respiramos. Ainda cremos. Ainda temos esperança. E isso, por si só, já é milagre. Deus nunca desperdiça uma perda. Ele não causou a dor, mas pode usá-la. Pode transformar esse vazio em um espaço de cura. Pode pegar os escombros e levantar algo novo. Às vezes, Ele permite que coisas sejam retiradas não porque nos odeia, mas porque quer nos ensinar algo mais profundo. Que nossa identidade não está nas coisas que temos, mas em quem Ele é. Que nossa segurança não pode estar em pessoas ou posições, mas na rocha eterna. Que, mesmo quando tudo ao redor muda, Ele permanece o mesmo. É difícil enxergar propósito no meio da perda. E, em muitos casos, só o tempo e a graça podem revelar o que naquele momento parecia absurdo. Mas confie nisso. O Deus que recolhe suas lágrimas também está escrevendo uma nova história. Não igual à anterior. Não uma substituição, mas uma história redimida. Uma história onde a dor ganha sentido. Onde o amor floresce de novo. Onde você se reencontra consigo mesmo e com Deus. Se hoje você carrega luto, vazio, saudade, não precisa fingir força. Mas também não precisa acreditar que tudo acabou. A perda não é o ponto final. É uma vírgula na narrativa que Deus ainda está construindo. E, se você permitir, Ele pode te mostrar que mesmo no que foi arrancado, há sementes que Ele ainda pode fazer florescer. Capítulo 10. Dor, prova e caráter.
A dor tem um jeito peculiar de revelar o que há dentro de nós. Enquanto tudo vai bem, mantemos o controle, a aparência, o discurso. Mas é na prova, no desespero, na pressão, que nosso verdadeiro caráter vem à tona. O sofrimento não nos inventa, ele nos expõe. Ele mostra onde ainda há orgulho, onde falta fé, onde se esconde o medo. E ao mesmo tempo, quando enfrentado com o coração aberto, ele nos transforma. A dor é um fogo que purifica, uma escavação que revela fundações. E Deus, como bom pai e hábil artesão, usa esse processo para formar em nós algo que a comodidade jamais seria capaz de produzir. Tiago escreveu que devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por provações. Uma frase que, à primeira vista, parece absurda. Como alguém pode se alegrar em meio à dor? Mas ele explica, porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança, uma obra completa em nós, para que não faltemos em coisa alguma. Tiago 1:2-4. Em outras palavras, o sofrimento é ferramenta de aperfeiçoamento. Ele não apenas nos testa, ele nos desenvolve. Faz crescer a musculatura da fé, do caráter, da maturidade espiritual. José, ainda jovem, foi arrancado da casa do pai, vendido como escravo, acusado injustamente, preso por anos. Tudo isso poderia ter feito dele um homem amargo, vingativo, desconfiado. Mas ao sair da prisão, ao ser exaltado por Faraó, ao reencontrar seus irmãos, o que se vê é outro homem. Humilde, generoso, curado. José não chegou ao trono por acaso. Chegou porque foi forjado no sofrimento. Sua dor não o destruiu, moldou nele um coração preparado para o propósito. O apóstolo Pedro, impulsivo e orgulhoso, foi quebrado ao negar Jesus 3 vezes. Chorou amargamente. Sentiu o peso do fracasso. Mas foi justamente ali, no ponto mais baixo da sua jornada, que começou sua verdadeira transformação. E depois de restaurado por Jesus, tornou-se uma das colunas da igreja, capaz de pregar com ousadia, sofrer com honra e pastorear com compaixão. O Pedro da carta aos cristãos dispersos não era o mesmo do pátio do sumo sacerdote. A dor o havia lapidado. A prova o havia purificado. Essa é uma realidade que muitos ignoram. Deus se importa mais com o que estamos nos tornando do que com o que estamos realizando. O mundo valoriza o sucesso visível, os números, os feitos. Deus valoriza o coração. E, para transformar o coração, Ele muitas vezes precisa nos colocar no fogo. Como o ourives que aquece o ouro até que todas as impurezas venham à tona. Como o agricultor que poda a árvore para que dê mais frutos. Como o pai que disciplina o filho não por crueldade, mas por amor. Quando estamos em sofrimento, tudo o que queremos é sair dele. Mas Deus, muitas vezes, quer que passemos por ele. Não porque deseja nos ver sofrer, mas porque sabe o que essa experiência pode produzir. Paciência, resiliência, empatia, humildade, dependência, amor real. Quando passamos pelo vale, aprendemos a olhar para os outros com mais compaixão, a julgar menos, a ouvir mais, a ser gratos pelas pequenas coisas, a valorizar a presença de Deus mais do que suas bênçãos. O sofrimento tem o poder de reordenar nossas prioridades, de tirar os excessos, de revelar ídolos escondidos. E quando saímos do outro lado, saímos diferentes, mais simples, mais conscientes, mais próximos de Deus. Claro que não é fácil, claro que há lágrimas, dúvidas, dores. Mas há também um fruto que só cresce nesse solo. Uma maturidade que não se aprende em livros, apenas em jornadas. Um caráter que só nasce na cruz. Se hoje você sente que está sendo provado além do que pode suportar, lembre-se. O oleiro nunca perde o controle do fogo. Ele sabe o ponto exato da temperatura. Ele conhece os limites do barro. Ele não está te destruindo, está te moldando. E, quando tudo isso passar, você não será o mesmo. Será mais forte, mais sábio, mais parecido com Cristo. E é isso que, no fim, realmente importa. Capítulo 11. Porque a mim, Senhor?
Essa é talvez a pergunta mais comum nos momentos de dor. Não importa há quanto tempo se caminha com Deus, nem o quanto se conhece da Bíblia, quando o sofrimento chega e arranca o que temos de mais precioso, é inevitável perguntar: por que eu, Senhor? Por que esta enfermidade? Por que essa perda? Por que essa traição? Por que esse silêncio? Essa pergunta não é fruto de rebeldia, nem sempre nasce da incredulidade. Muitas vezes, ela é simplesmente o clamor de um coração que tenta compreender o incompreensível. E o próprio Deus, em sua misericórdia, não rejeita essa pergunta. Ele não se ofende com ela. Ao contrário, ele acolhe. Ele ouve. Ele entende. Nas Escrituras, vemos inúmeras vezes essa mesma interrogação ser feita por homens e mulheres de fé. Moisés questionou: por que me escolheste para carregar esse povo? Elias, debaixo de uma árvore, pediu a morte, cansado e frustrado. Davi, tantas vezes, perguntou até quando sofreria. Jeremias lamentou o dia em que nasceu. Jó, arrasado, exigiu respostas. Até mesmo Jesus, na cruz, expressou sua dor com um grito que ainda ecoa: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Isso nos ensina que o porquê não é uma falha espiritual, mas uma parte legítima da caminhada com Deus. É o clamor de quem ainda crê, mesmo sem entender. No entanto, é importante perceber que, embora Deus não se irrite com nossas perguntas, nem sempre Ele nos dá as respostas que esperamos. Muitas vezes, o que Ele oferece em troca é algo mais profundo: sua presença. O livro de Jó nos mostra isso com clareza. Após todos os capítulos de lamento, debate e silêncio, Deus finalmente fala. Mas não dá explicações. Não apresenta um relatório. Não justifica sua conduta. Em vez disso, revela sua majestade, seu domínio, sua sabedoria eterna. E isso basta, porque, mais importante do que saber porquê, é saber quem está conosco. Talvez a pergunta por que a mim nunca seja plenamente respondida nesta vida. Talvez algumas perdas, dores e atrasos permaneçam um mistério. Mas há algo que podemos saber com certeza. Se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Se Ele está presente, há esperança. E se Ele está calado, ainda assim está operando. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhum sofrimento é esquecido. Nenhuma crise passa despercebida aos olhos dele. Há momentos em que a pergunta precisa mudar. Em vez de por que eu, talvez devêssemos começar a perguntar: para quê, Senhor? O que queres fazer em mim através disso? Que tipo de homem ou mulher queres forjar nesse fogo? Que áreas do meu coração precisam ser trabalhadas? Que planos maiores estão sendo alinhados, mesmo sem que eu perceba? Essa mudança de perspectiva não nega a dor, mas abre caminho para que ela produza frutos. Quando paramos de buscar uma explicação e começamos a buscar um encontro, algo muda dentro de nós. Passamos a entender que a vida cristã não é um caminho de certezas absolutas, mas de confiança absoluta. Que nem tudo precisa ser explicado para que seja redentor. Que a cruz é o maior exemplo disso, um momento de dor extrema que parecia injusto, mas que resultou na maior vitória da humanidade. Se você está hoje nessa fase de perguntas, saiba que Deus não te rejeita por isso. Ele te abraça. Ele caminha contigo. Ele escuta até o mais silencioso dos gritos. E, no tempo certo, pode transformar a dor em testemunho, a crise em revelação, o desespero em renascimento. Porque Ele é especialista em dar sentido ao que parecia sem sentido. Porque a mim, Senhor, pode ser o começo de uma oração sincera, mas nunca será o fim da história. Porque o Deus que permite a pergunta, também prepara a resposta. E, às vezes, essa resposta vem na forma de paz, de fé, de uma presença que sustenta, mesmo quando nada faz sentido. Capítulo 12. Feridas que transformam ministérios. Há dores que parecem ter sido o fim. Momentos tão devastadores que marcam a alma como fogo em ferro. Situações que ninguém deseja, que ninguém planeja. Perdas, traições, quedas, injustiças. Que, num primeiro instante,
só trazem sofrimento. Mas, com o passar do tempo e sob a graça de Deus, essas feridas começam a mostrar outra face. Começam a se tornar portais para algo maior. Começam a se revelar como ponto de partida de um chamado, de um ministério, de uma missão. E aí compreendemos algo que só se enxerga depois de muito choro. Deus pode transformar o lugar da nossa dor no solo fértil do nosso propósito. Quantas pessoas que hoje abençoam multidões só chegaram até lá por terem sido quebradas antes? Quantos pregadores nasceram da dor de um luto? Quantos conselheiros foram forjados no abandono? Quantos cuidadores surgiram da experiência de terem sido esquecidos? Deus tem uma forma singular de trabalhar. Ele transforma o vale da sombra da morte em campo de treinamento para os que ele deseja usar. Ele não desperdiça cicatrizes. Pelo contrário, ele as unge. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo disso. Antes de ser um grande missionário, era perseguidor da igreja. Carregava no currículo espiritual mortes, ameaças, ódio. Mas o encontro com Cristo não apenas o perdoou, o converteu em instrumento poderoso. E mesmo depois de sua conversão, Paulo não teve uma vida tranquila. Enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos, traições, privações. E, talvez o mais difícil, conviveu com um espinho na carne, algo que lhe causava sofrimento constante. Ele pediu a Deus que o removesse, mas a resposta divina foi clara: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. A fraqueza de Paulo se tornou o palco da força de Deus. E seu ministério cresceu a partir dessa vulnerabilidade. Na prática, isso significa que nossas feridas podem se tornar pontes. Aquilo que um dia nos esmagou pode hoje nos conectar com outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. E mais ainda, pode nos dar autoridade para falar, para acolher, para ensinar com compaixão. Porque há algo profundamente transformador em ouvir alguém que já esteve onde você está. Alguém que conhece a dor por experiência própria e que sobreviveu. Que permaneceu. Que viu Deus agir no escuro. Talvez você carregue hoje marcas profundas. Talvez pense que essas dores te afastam de qualquer propósito. Mas e se for justamente o contrário? E se Deus estiver preparando você, por meio dessa dor, para alcançar pessoas que ninguém mais alcançaria? Porque você fala com verdade. Porque você sabe o que é sofrer. Porque sua mensagem não vem da teoria, mas da vivência. E, nesse ponto, sua ferida deixa de ser uma vergonha e se torna um testemunho. Ao longo da história da igreja, muitos ministérios foram levantados das cinzas. Homens e mulheres que perderam tudo e encontraram em Deus não apenas consolo, mas direção. Não apenas cura, mas propósito. Deus é capaz de usar até mesmo aquilo que foi causado pelo inimigo para construir algo poderoso. Ele é especialista em restaurar ruínas e construir sobre escombros. Ele pega o que era dor e transforma em chamada. É claro que isso não acontece de forma automática. É preciso passar pelo processo. É preciso permitir que Deus trate, cure, restaure. É preciso entregar o coração ferido para que Ele possa transformá-lo em canal de vida. Mas uma vez feito isso, ninguém segura o que Deus pode realizar através de alguém que já foi quebrado e curado por Ele. Porque essa pessoa já sabe que a força não vem dela. Que a glória não é sua. Que tudo depende da graça. Se hoje você ainda está no meio da dor, ainda não consegue enxergar um propósito, ainda sente a ferida aberta, não se culpe. Mas também não desista. Continue confiando. Continue se permitindo ser tratado por Deus. Porque essa ferida que hoje dói, pode se tornar, amanhã, o começo de um ministério que vai curar outros. E isso, por si só, já é milagre. Capítulo 13. Como orar quando dói. Existem momentos em que orar se torna difícil. Não por falta de fé, mas por exaustão. Por dentro, algo se rompeu. As palavras não saem. A alma se cala. E, mesmo quando tentamos, tudo o que conseguimos é um suspiro, um lamento, talvez um silêncio carregado de dor. Orar nesses momentos parece um esforço sobre-humano. Não há entusiasmo, não há força, não há palavras bonitas.
Apenas um coração ferido tentando se aproximar de um Deus que parece distante. Mas é exatamente nesses momentos que a oração se torna mais verdadeira, mais crua, mais honesta, porque já não oramos para impressionar. Oramos para sobreviver. A Bíblia nos mostra que Deus não exige orações perfeitas. Ele não está buscando discursos religiosos ou frases bem elaboradas. Ele está buscando corações sinceros. E, muitas vezes, o grito contido, a lágrima solitária, o gemido silencioso, são orações que tocam o céu com mais força do que 1000 palavras. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando você não consegue falar, Deus entende. Mesmo quando você não sabe o que pedir, o Espírito já está traduzindo sua dor diante do Pai. Os salmos são um reflexo poderoso disso. Davi, Asaf e outros salmistas não tinham receio de se mostrar vulneráveis. Eles gritavam, perguntavam, lamentavam. Às vezes até pareciam em conflito com Deus. Mas mesmo assim, oravam. Não paravam. Continuavam buscando. Porque sabiam que a oração não é sobre controlar Deus, mas sobre permanecer com Ele, mesmo quando tudo desmorona. E isso é fé. Fé não é orar apenas quando há respostas. É orar quando tudo está em silêncio. É continuar dobrando os joelhos mesmo quando não há mais forças. Jesus também nos ensinou algo profundo sobre orar em meio à dor. No Getsêmani, pouco antes da cruz, ele suou gotas de sangue. Sua alma estava em agonia. E ali, mesmo sendo o Filho de Deus, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus 26:39. Essa é talvez a oração mais honesta e corajosa que se pode fazer em tempos difíceis. Jesus pediu alívio, sim, mas também se rendeu ao propósito. Mostrou que é possível pedir socorro e, ao mesmo tempo, confiar no plano divino. Que é possível ser sincero com a dor e ainda assim obediente na fé. Orar quando dói é se permitir ser visto por Deus como realmente estamos. É tirar a armadura. É deixar de lado o papel de forte. É dizer, como Ana no templo: Senhor, eu estou amargurada. E crer que Ele ouve. Que Ele responde. Que Ele não despreza a oração dos quebrantados. É saber que Deus não se ofende com nossa fraqueza. Ao contrário, Ele se aproxima dela. Ele se manifesta na vulnerabilidade. Ele se revela no caos. Ele nos encontra no meio das ruínas. Se hoje você está num tempo em que orar parece impossível, não se sinta condenado. Mas também não desista. Não pare de tentar. Mesmo que sua oração seja curta. Mesmo que seja repetida. Mesmo que pareça inútil. Continue. Uma oração fraca ainda é uma oração. Um suspiro ainda é um clamor. E Deus não mede a força da oração pela eloquência, mas pela sinceridade. Ele está mais interessado na intenção do que na performance. Comece como puder. Se for com um choro, chore. Se for com um gemido, geme. Se for com uma palavra só, diga essa palavra. Deus está perto. Ele vê. Ele entende. Ele responde. E, com o tempo, você verá que orar em meio à dor não apenas te mantém de pé, te transforma, te fortalece, te aproxima do coração dele como poucas coisas na vida podem fazer. Porque é nos momentos em que não temos nada a oferecer, que Ele nos dá tudo o que realmente precisamos, sua presença. E, com ela, basta. Capítulo 14. Confiar sem entender. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando as portas se abrem, quando as respostas chegam, quando o céu parece sorrir, nesses momentos, a fé flui naturalmente. Mas a verdadeira confiança é revelada no escuro. Quando os planos falham. Quando as orações parecem não ser ouvidas. Quando tudo dentro de nós grita por explicações, e mesmo assim, escolhemos seguir confiando. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna entrega. Porque confiar sem entender é, talvez, a expressão mais pura de adoração. A vida é cheia de encruzilhadas que desafiam nossa lógica.
perdas que parecem injustas, caminhos que não fazem sentido, promessas que parecem atrasadas. E nesse terreno da dúvida, Deus nos convida a confiar, a colocar os pés onde não vemos chão, a continuar caminhando mesmo sem mapa. Não porque entendemos o caminho, mas porque conhecemos o guia. E é essa confiança que sustenta, que cura, que leva adiante. Abraão foi chamado para sair da sua terra, sem saber para onde ia. José foi traído e preso, sem entender que estava a caminho do trono. Moisés foi enviado de volta ao Egito, mesmo carregando traumas daquele lugar. Maria aceitou gerar o Salvador, mesmo sem compreender completamente o que isso significava. E Jesus confiou até o fim, mesmo sabendo da cruz, mesmo sentindo a dor, mesmo sendo abandonado. Ele confiou no Pai, e isso o sustentou até a ressurreição. Confiar sem entender não é negar a dor, nem fingir que está tudo bem. É dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas escolho crer que tu sabes, que tu estás no controle, que mesmo quando tudo parece desmoronar, tu permaneces fiel. Essa atitude não elimina o sofrimento, mas transforma nossa forma de enfrentá-lo. Dá sentido ao caos. Dá esperança no meio do vale. Quantas vezes tentamos entender os planos de Deus antes de decidir confiar nele? Quantas vezes condicionamos nossa fé à lógica, ao tempo, às nossas expectativas? Mas Deus não age dentro dos nossos limites. Ele enxerga além. Trabalha em dimensões que não compreendemos. E, muitas vezes, o que parece atraso é proteção. O que parece silêncio é preparação. O que parece perda é, na verdade, desvio de rota para algo melhor. É normal querer entender. Somos seres racionais. Gostamos de ter controle. Mas a fé nos ensina a soltar, a entregar, a descansar em meio à incerteza. Porque Deus não prometeu explicar tudo. Ele prometeu estar conosco. E isso, no fim, é o que realmente importa. Quando confiamos sem entender, damos um passo de maturidade espiritual. Declaramos, com a vida, que Deus é digno de confiança mesmo quando não conseguimos traçar o plano. Que sua fidelidade não depende do nosso entendimento. Que Ele é Deus, e isso basta. Se hoje você está em uma fase de confusão, de silêncio, de perguntas sem respostas, não se desespere. Continue confiando. Continue caminhando. Deus não está alheio. Ele está te guiando, mesmo que em silêncio. E, no tempo certo, as peças se encaixarão. As lágrimas farão sentido. A história mostrará que, mesmo sem entender, você esteve exatamente onde precisava estar. Nas mãos do Pai. Capítulo 15. Quando a dor transforma o interior. Há momentos na vida em que a dor parece ter o único propósito de nos esmagar. As perdas são tão intensas, as decepções tão profundas, que tudo dentro de nós se retrai. O mundo perde a cor, a esperança, o gosto. E, nesse estado de vulnerabilidade extrema, somos confrontados com uma escolha silenciosa, mas poderosa: permitir que a dor nos destrua ou permitir que ela nos transforme. Porque sim, existe um tipo de sofrimento que nos muda para sempre. E, se estivermos dispostos, muda para melhor. Nem toda transformação é visível aos olhos. Há mudanças que acontecem no silêncio, no interior. Um amadurecimento da alma, um aprofundamento da fé, um quebrantamento que nos torna mais sensíveis ao outro, mais gratos pelas pequenas coisas, mais atentos ao que realmente importa. E, por mais paradoxal que pareça, são justamente os períodos de dor que abrem esse espaço dentro de nós. Porque é ali, onde não temos mais nada em que nos apoiar, que aprendemos a depender de Deus de verdade. O sofrimento tem essa capacidade única de revelar quem somos e quem Deus é. Ele mostra nossas limitações, nossas fugas, nossas carências mais profundas. E, ao mesmo tempo, revela o consolo, a presença e o cuidado de Deus de forma mais íntima. É na dor que descobrimos que a graça é suficiente. Que a presença dele vale mais que respostas. Que paz não é ausência de problemas, mas presença do Espírito no meio deles. Transformar-se na dor não significa romantizá-la,
nem fingir que está tudo bem. Significa permitir que o processo nos refine em vez de nos endurecer. É escolher não amargar, mas amadurecer. Não se isolar, mas se aprofundar. É entender que, mesmo que nunca tenhamos desejado passar por aquilo, Deus pode usar tudo, absolutamente tudo, para o nosso bem. Como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas inclui também as que doem. Há pessoas que, depois de uma grande dor, nunca mais foram as mesmas. Tornaram-se mais compassivas, mais fortes, mais sábias. Não porque a dor em si fez isso, mas porque permitiram que Deus as moldasse no meio dela. Entregaram o coração ferido nas mãos do oleiro. E ele, com amor, transformou os cacos em algo novo, em algo belo, em algo cheio de propósito. Você não precisa entender tudo o que está vivendo para permitir que Deus te transforme. Basta se abrir. Basta dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu me rendo. Usa isso para me moldar. Não permita que essa dor seja em vão. Essa oração, feita entre lágrimas, tem um poder imenso, porque mostra um coração disposto. E é esse tipo de coração que Deus honra, cura e transforma. Se você está passando por um tempo difícil, lembre-se: a dor pode ser o terreno onde Deus planta algo novo em você. Talvez não veja ainda, talvez não sinta, mas dentro do seu coração, uma obra silenciosa está acontecendo. E, quando esse processo terminar, você verá que, apesar da dor, algo precioso nasceu dali, um novo você, mais profundo, mais sensível, mais semelhante a Cristo. Capítulo 16. Sinais de Deus no meio da dor. Quando estamos atravessando o vale da dor, tudo parece escuro, confuso, silencioso. A alma clama por direção, por sentido, por um gesto claro do céu que diga: estou aqui, não desista. E, muitas vezes, esperamos que esse sinal venha como um milagre estrondoso, uma cura repentina, uma resposta audível. Mas Deus nem sempre fala como esperamos. Ele fala como precisamos. E, quase sempre, os seus sinais estão presentes, só que sutilmente, nos detalhes que passam despercebidos aos olhos apressados. O problema é que, na dor, perdemos a sensibilidade para perceber. E é aí que precisamos desacelerar e reaprender a enxergar. Deus fala por meio de pessoas, circunstâncias, palavras simples, memórias, músicas, até no silêncio da madrugada. Às vezes, uma frase que alguém diz sem intenção alguma, acerta exatamente o ponto que o coração precisava ouvir. Outras vezes, uma passagem da Bíblia parece pular da página como se tivesse sido escrita para aquele momento específico. E há ainda aqueles sinais que vêm como paz, inexplicável, silenciosa, que invade o peito mesmo sem que a situação tenha mudado. É a presença de Deus, sutil mas poderosa, dizendo: eu estou aqui. Aguenta firme. Na história de Elias, depois de vencer os profetas de Baal, ele foge para o deserto, com medo, e pede para morrer. Está exausto, deprimido, sem forças. Deus então envia um anjo, que não vem com palavras rebuscadas, mas com pão e água. Depois, quando Elias se esconde numa caverna, Deus se revela, mas não em um terremoto, nem em um fogo ou vento forte. Ele se manifesta num sussurro suave. Esse é o padrão de Deus. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele fala no silêncio. Age com delicadeza. E, para perceber seus sinais, precisamos silenciar por dentro. Se você está em meio à dor, talvez esteja pedindo a Deus um sinal. E talvez esse sinal já tenha chegado. Talvez tenha vindo naquele abraço inesperado, naquela ligação de alguém que você não falava há tempos, naquela canção que surgiu no exato momento da sua lágrima. Talvez o sinal foi aquele livramento que você nem notou, ou aquela força que surgiu do nada para você continuar mais um dia. Deus está agindo. Deus está falando. E Ele quer que você aprenda a reconhecer sua voz no meio do caos. Ver os sinais de Deus na dor não muda magicamente a situação, mas muda o nosso interior. Reacende a esperança. Traz sentido onde só havia confusão. Nos lembra que não estamos sozinhos. Que,
Mesmo sem entender tudo, estamos sendo conduzidos com cuidado. E essa consciência muda tudo. Porque quem sabe que está sendo guiado, mesmo em terreno difícil, não se desespera, confia. Peça a Deus sensibilidade. Peça olhos espirituais. Peça que Ele te ensine a reconhecer a sua mão nos pequenos detalhes do dia. E, acima de tudo, permaneça com o coração aberto. Porque o céu continua se comunicando com a terra. Deus continua falando. E Ele nunca parou de cuidar de você, mesmo quando você achou que Ele estava em silêncio. Capítulo 17. O fim da dor não é o fim da história. Chegar ao fim de uma fase dolorosa não significa simplesmente virar uma página e esquecer o que se viveu. A dor, quando atravessada com fé, deixa marcas, mas não feridas abertas. Deixa cicatrizes que testemunham o cuidado de Deus, mesmo nos dias mais escuros. E é com essas marcas que seguimos em frente, não como quem foi derrotado, mas como quem foi transformado. Porque o fim da dor não é o fim da história. É o começo de algo novo. Algo mais profundo. Algo mais firme. Mais real. Deus nunca desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada noite longa, cada momento de dúvida ou silêncio, tudo isso Ele recolhe. Tudo isso Ele redime. Há dores que revelam nossa identidade. Há vales que nos preparam para montanhas. Há perdas que nos empurram para propósitos que jamais teríamos considerado por conta própria. E, quando olhamos para trás com honestidade, percebemos: Deus esteve presente em cada detalhe. Mesmo quando parecia ausente, Ele estava ali, sustentando com mãos invisíveis o nosso coração cansado. Muitos querem uma fé que os livre da dor. Mas o verdadeiro Evangelho nos ensina a desenvolver uma fé que nos sustente dentro dela. Que nos permita atravessar o fogo sem sermos consumidos. Que nos leve a dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque depois da dor, nossa visão muda. Nossa fé amadurece. Nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Se você chegou até aqui, talvez tenha carregado feridas que ninguém viu. Talvez tenha orado no silêncio, lutado em secreto, chorado em silêncio. Mas Deus viu tudo. E, se você permitiu, Ele trabalhou em seu coração durante o processo. A boa notícia é que a dor não tem a palavra final. O sofrimento não define o seu destino. O que define é a graça de Deus. É o propósito que continua mesmo depois da tempestade. É a esperança que se renova com cada novo amanhecer. Agora é hora de seguir, de se levantar, de carregar consigo as lições, a sensibilidade, a força adquirida, e seguir com fé. Porque Deus ainda tem planos para a sua vida. E esses planos não terminaram com a dor. Pelo contrário, talvez só estejam começando agora. Você não saiu dessa experiência do mesmo jeito que entrou. E isso é graça. É redenção. É Deus mostrando que Ele pode fazer novas todas as coisas, inclusive você. E se, em algum momento no futuro, a dor voltar, porque a vida tem seus ciclos, lembre-se do que você viveu aqui. Lembre-se de que Deus não falha, que Ele sustenta, que Ele transforma, que Ele é bom, mesmo quando tudo parece mal. E que, no fim, sempre haverá um novo começo. Capítulo 18. O clamor que Deus nunca ignora. Há um tipo de clamor que atravessa o céu como uma flecha incandescente, que rasga os véus da desesperança e atinge diretamente o coração do Pai. Não é o clamor eloquente, nem a oração carregada de palavras rebuscadas. É o grito angustiado do quebrantado, aquele que já não tem forças para fingir que está bem, aquele que chega ao fim de si mesmo e, em meio ao silêncio da dor, sussurra: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, em meio à aflição, clamaram a Deus e foram ouvidos. Ana, estéril e desprezada, derramou sua alma no templo. Davi, perseguido e humilhado, escreveu salmos de desespero e esperança. O cego Bartimeu gritou no meio da multidão por Jesus, e Jesus parou. Esse é o poder do clamor sincero. Ele para o céu. Não porque Deus esteja distante, mas porque Ele responde à autenticidade, ao coração contrito. Nos momentos mais sombrios,
Quando todos os caminhos parecem fechados e os recursos humanos falham, o clamor se torna a ponte entre a alma abatida e o socorro divino. O que nos impede, então, de clamar assim? Muitas vezes é o orgulho, o medo de parecer fraco, a falsa sensação de controle. Mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O clamor é a rendição mais pura, é quando reconhecemos que não podemos mais sozinhos, e ao invés de fugir, nos ajoelhamos. E nesse momento, Deus se aproxima. Ele não ignora o clamor de quem o busca de coração inteiro. Talvez você esteja vivendo dias de aflição, e o silêncio de Deus pareça ensurdecedor. Mas lembre-se, o silêncio dele nunca é ausência. Às vezes, é apenas o cenário necessário para que o som do seu clamor se torne mais claro e verdadeiro. E quando isso acontece, algo se move. Porque o Deus que fez os céus com sua palavra é o mesmo que escuta o sussurro da sua dor. E ele age. Nunca subestime o poder de um clamor sincero. Ele pode transformar destinos. Capítulo 19. Quando Deus usa pessoas para nos alcançar. Nem sempre a resposta de Deus chega como esperamos. Muitas vezes, ela vem disfarçada de abraço, de conselho inesperado, de alguém que entra na nossa vida exatamente quando mais precisamos. Em momentos de sofrimento, quando sentimos que nossas forças estão se esgotando, Deus, em sua graça, levanta pessoas como instrumentos vivos de consolo e restauração. São esses encontros que não conseguimos explicar com lógica, mas que carregam o selo do sobrenatural. Pode ser um amigo que aparece com palavras certas no momento exato. Pode ser um desconhecido que nos diz algo simples, mas que cai como uma flecha certeira no nosso coração. Pode ser até um gesto silencioso, um olhar de compaixão, uma presença que não julga, apenas está ali, como se Deus, em forma humana, decidisse sentar-se ao nosso lado por alguns minutos. A Bíblia nos mostra repetidamente esse agir divino através de pessoas. Moisés teve Arão para caminhar com ele. Elias teve Eliseu. Paulo teve Barnabé, depois Timóteo. Mesmo Jesus, no Getsêmani, pediu aos seus discípulos que vigiassem com ele. Isso nos ensina que a solidão não é sinal de fé madura. Pelo contrário, Deus criou o ser humano para viver em comunhão. E no sofrimento, essa rede de apoio é não apenas bênção, é estratégia divina. Ignorar isso, isolar-se por orgulho ou vergonha, é desperdiçar canais que Deus deseja usar para restaurar o que está quebrado dentro de nós. Talvez você tenha orado pedindo um milagre, e ele tenha chegado em forma de gente. Gente falha, limitada, mas enviada. Talvez você não tenha percebido ainda, porque estava esperando algo mais sobrenatural. Mas lembre-se, o toque mais profundo de Deus muitas vezes é discreto. E nada é mais divino do que o amor expresso em gestos simples. Se alguém te ouviu quando ninguém mais se importava, se alguém caminhou com você no meio da sua dor, se alguém chorou com você, riu com você, permaneceu quando todos se afastaram, Deus esteve ali. Por isso, valorize as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Esteja atento, porque talvez Ele também queira usar você para alcançar outros. O consolo que recebemos se torna testemunho. A cura que vivemos se transforma em bálsamo para outros corações feridos. E assim, em comunidade, vamos enxergando mais claramente o amor de Deus, que nunca falha, mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar. Capítulo 20. A presença de Deus no deserto. O deserto é um lugar que, à primeira vista, parece sinônimo de abandono. É seco, silencioso, árido. Nele, a alma se sente vazia, a esperança parece evaporar e a fé é constantemente provada. E, no entanto, é exatamente nesse cenário tão hostil que Deus realiza algumas das suas obras mais profundas. Ao longo das Escrituras, vemos que o deserto nunca foi apenas um lugar de sofrimento, mas um ambiente de revelação, de transformação e de reencontro com a essência da fé. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente e recebeu sua missão. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender diariamente do maná. Foi no deserto que Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi fortalecido e testado. Em todos esses casos, o deserto não foi sinal de punição, mas de preparação. Na vida,
Todos nós passamos por desertos. Momentos em que oramos e não ouvimos resposta, em que buscamos e não encontramos, em que tudo parece parado, suspenso, como se Deus estivesse distante. Mas é justamente aí que Ele está mais perto, não nos sentimentos, mas na realidade espiritual. Porque no deserto somos despidos de tudo o que é supérfluo. Perdemos os apoios humanos, as distrações, os planos, e somos forçados a olhar para cima. A confiar no invisível. A depender do essencial. E quando isso acontece, descobrimos que a presença de Deus é tudo o que precisamos. Se você está em um deserto agora, saiba, Deus está aí. Mesmo que você não sinta, mesmo que tudo pareça seco e sem vida. Ele está trabalhando nas raízes da sua fé. Está removendo pesos, alinhando propósitos, curando feridas profundas. E, no tempo certo, a chuva virá. A estação mudará. E você verá que, mesmo no chão mais árido, Deus pode fazer brotar algo novo. Não desista. O deserto é apenas uma fase, não o destino final. Capítulo 21. Quando a resposta de Deus é o tempo. Esperar é, talvez, uma das maiores provações da vida cristã. Porque vivemos num mundo imediatista, onde tudo precisa acontecer agora, onde o silêncio é desconfortável e a demora parece castigo. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E muitas vezes, quando pedimos uma resposta, o que recebemos é tempo. Não porque ele esteja indeciso, ocupado ou indiferente, mas porque o tempo, em suas mãos, é um instrumento de maturação. Deus não nos entrega promessas inacabadas, nem bênçãos que ainda não estamos preparados para sustentar. Ele trabalha primeiro em nós, antes de trabalhar por nós. E é na espera que ele forja o caráter, aprofunda a fé e alinha o coração ao dele. Quantas vezes, olhando para trás, você percebe que algo que queria muito não teria feito bem se tivesse acontecido naquele momento? Que portas fechadas foram, na verdade, livramentos? Que aquela demora era, na realidade, proteção? A espera de Deus nunca é ociosa. Ela sempre tem um propósito escondido. Na Bíblia, vemos Abraão esperando 25 anos pelo filho da promessa. José passou anos entre a prisão e o palácio. Davi foi ungido rei e só tomou o trono muito tempo depois. E todos eles, enquanto esperavam, foram preparados, moldados e ensinados a confiar. O tempo de espera, quando vivido com fé, deixa de ser tempo perdido e se transforma em solo fértil onde Deus planta algo eterno. É no tempo que aprendemos a descansar, a ouvir melhor, a obedecer com mais profundidade. E, principalmente, é nesse tempo que provamos se a nossa fé está realmente em Deus ou apenas no que esperamos que Ele faça. Porque confiar em Deus quando tudo acontece rápido é fácil. Mas confiar quando tudo parece parado é o verdadeiro exercício da fé. Se hoje você está esperando, por uma cura, por uma resposta, por uma mudança, saiba que Deus não se esqueceu de você. O tempo que Ele está usando agora é o mesmo tempo que está preparando o cenário, o seu coração e todas as coisas que precisam estar alinhadas para que o cumprimento da promessa seja completo. Não apresse o processo. Não tente forçar portas que ainda não estão prontas para se abrir. Apenas confie. Porque quando a resposta vier, ela não será apenas boa, será perfeita. No tempo certo, de forma certa, pelas mãos certas. Capítulo 22. A fé que resiste ao invisível. Ter fé quando tudo vai bem é algo natural. Quando os planos se realizam, a saúde está firme, as portas se abrem e os dias correm tranquilos, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas a fé verdadeira se revela quando o cenário é de incerteza. Quando não há sinal de resposta, quando as orações parecem bater no teto, quando os olhos não veem saída e o coração luta para acreditar. É aí que a fé deixa de ser uma teoria bonita e se torna uma força viva dentro de nós. Porque a fé genuína não se apoia no que se vê, mas no caráter de quem prometeu. Não se sustenta em emoções, mas na certeza de que Deus é fiel mesmo quando tudo parece contrário. Viver por fé é caminhar como Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde iria, apenas porque confiava na voz que o chamou. É permanecer como Noé,
construindo uma arca em meio ao escárnio, antes mesmo da primeira gota de chuva. É suportar como Ana, que mesmo sendo humilhada ano após ano, continuava a orar e crer. Esses exemplos nos mostram que a fé que agrada a Deus não é a que exige garantias, mas a que permanece quando tudo se cala. A fé que vê com os olhos do Espírito, mesmo quando os olhos naturais só enxergam deserto. Mas manter essa fé viva não é simples. Há dias em que tudo dentro de nós quer desistir, em que o medo grita mais alto, em que a dúvida sussurra mentiras. E nesses momentos, precisamos nos lembrar de quem Deus é, precisamos voltar à palavra, relembrar os testemunhos, as promessas já cumpridas, os livramentos que já vivemos. Porque o mesmo Deus que agiu antes continua sendo o mesmo agora. Ele não muda. E sua fidelidade não depende das circunstâncias. Se hoje tudo parece escuro, se a resposta ainda não veio, se o cenário é de invisibilidade total, mantenha-se firme. Essa fase não define o fim da sua história. A fé que você sustenta hoje está construindo algo eterno. E quando os olhos finalmente virem aquilo que o coração creu, você entenderá que valeu a pena não desistir. Porque Deus honra os que confiam nele, mesmo sem ver. E quando ele age, nenhum esforço de fé é esquecido. Capítulo 23. A dor passa, mas os frutos permanecem. Quando estamos atravessando a dor, parece impossível imaginar que algo de bom possa surgir dali. Tudo parece denso, sem sentido, injusto. Mas com o tempo, e a graça de Deus, começamos a enxergar o que antes era invisível. Descobrimos que a dor, quando entregue nas mãos certas, pode se transformar em sabedoria, em compaixão, em autoridade espiritual. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando Deus está envolvido. Ele não apenas nos consola, ele nos transforma. A dor que nos derrubou, quando curada, se torna o testemunho que levanta outros. A lágrima que escorreu em segredo se torna a fonte que rega vidas. E aquilo que parecia ser o fim se revela como um recomeço. Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele promete estar conosco em cada passo. E ao final de cada vale, não saímos os mesmos. Saímos mais fortes. Mais conscientes de quem somos e de quem Ele é. Saímos com marcas, sim, mas marcas que agora contam histórias de superação, de fé, de milagres. Os frutos que surgem após a dor são profundos. Maturidade, humildade, fé inabalável, empatia. São tesouros que não se compram, que não se ensinam em teoria, só se aprendem vivendo. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez a dor ainda esteja latente. Mas guarde isso no coração. Vai passar. E quando passar, você será alguém mais preparado, mais cheio de graça e mais parecido com Cristo. Porque é isso que Deus faz. Ele não desperdiça nada. Ele transforma cinzas em beleza, luto em dança, tristeza em força. Se esta jornada falou ao seu coração, se você encontrou consolo, direção ou simplesmente sentiu que não está sozinho, eu te convido a permanecer conosco. O canal Audiolivros Diários existe para isso. Para ser farol em meio à escuridão, para lembrar que Deus ainda fala, ainda age e ainda restaura. Inscreva-se, compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir e nunca se esqueça. Você é amado, você é visto, e a sua dor tem um propósito. O que hoje parece um fardo, amanhã será seu ministério. O que hoje dói, amanhã será poder de cura para outros. Conclusão final. Chegar até aqui não foi por acaso. Se você acompanhou cada capítulo, refletiu, se emocionou ou apenas encontrou um pouco de paz no meio do caos, saiba, essa jornada foi escrita também para você. Que cada palavra tenha sido como um abraço em sua alma, um lembrete de que Deus vê, escuta e age, mesmo quando tudo parece silencioso. Que esses ensinamentos não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se tornem prática diária, fé viva, esperança renovada. Se esta série te fortaleceu, te encorajou ou simplesmente te acompanhou em dias difíceis, considere se inscrever no canal Audiolivros Diários. Aqui, você encontrará novas palavras de vida, novas histórias de fé e conteúdo que edifica de verdade. Clique em curtir, compartilhe com alguém que esteja precisando, e caminhe conosco nessa missão de espalhar luz em meio às trevas.
Você não está só. E nunca esteve. Obrigado por estar aqui.